A recente discussão sobre a distribuição dos royalties do petróleo e os recorrentes debates em torno das várias questões levantadas pela cobrança do ICMS trazem à nossa atenção um tema tão importante quanto urgente. Refiro-me, senhor presidente, à necessidade de uma verdadeira reforma tributária, em particular, uma reforma que deixe nossos municípios em uma situação menos precária e mais justa. Sabemos todos, senhoras senadoras, senhores senadores, que a situação dos municípios brasileiros é grave. Não bastasse a queda de arrecadação provocada pela crise econômica que se instalou no mundo há alguns anos e que nos afeta em grau considerável. O governo federal tem implantado como parte de uma política de estímulo ao consumo e à produção, uma política de incentivos fiscais que invariavelmente se reflete nas finanças municipais. Grande parte dos municípios brasileiros depende fortemente dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Ora, senhor presidente, os recursos deste fundo têm caído e não mostram sinais de recuperação. Em outubro deste ano, houve uma queda de quase 20% no valor dos repasses em comparação com 2011. A recuperação esperada para este mês, devido ao fator sazonal do fundo, não ocorreu. No primeiro decêndio de novembro, cujos valores foram creditados no início do mês, houve uma variação positiva de apenas 0,1%, com relação ao mesmo período do ano passado. A política de isenções do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, como parte de uma política de estímulo à indústria, e a decisão de zerar a cobrança da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, como alternativa para o aumento do preço dos combustíveis, interfere diretamente com a base de composição do FPM, que é o Fundo dos Municípios. Este ano, os municípios deixaram de receber mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais para os que dependem do fundo. Isso é dramático. O senador Paulo Paim se referiu a isso. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziolkowski, do Estado do Rio Grande do Sul, está ali o Pedro Simon, o senador Pedro Simon, o senador Paulo Paim, que sabe a luta, a dedicação de Paulo Ziolkowski, o presidente, com todos os municípios brasileiros, para resolver essas questões de falta de receita dos municípios. As previsões orçamentárias têm de ser constantemente revistas, às vezes de forma abrupta. E não podemos nos esquecer, senhoras senadoras, senhores senadores, que o mandato dos atuais prefeitos está chegando ao fim. A pressão da responsabilidade fiscal torna-se cada vez mais sensível. Um instituto importante que o Congresso brasileiro aprovou, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que não deve cair de maneira nenhuma, mas que o governo federal, que o Congresso Nacional tem que encontrar um caminho para resolver essa situação da falta de receita dos municípios. Tem município brasileiro gastando 30%, 35% na saúde. Quando o governo federal não aporta os recursos necessários, ou os governos estaduais que gastam um percentual bem menor na saúde pública dos municípios, e aonde que está o povo? Está lá no município. É o prefeito que tem, eu já fui prefeito 2 vezes, eu sei, já vivi os 2, 3, talvez até 4, já fui vereador, já fui prefeito, já fui governador, já fui secretário de Estado, hoje estou no Senado, no 2º mandato, eu sei a dificuldade do município. É lá no município que o doente chora, é lá no município que o doente recebe a primeira internação, é lá na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, que o morador, que o contribuinte recorre como primeira instância. E o município tem que gastar, muitas vezes, 30%, 40% do seu orçamento
né, se já não bastasse um direito devido e importante, que deveria até ser mais, né, os 25% na educação, que o município é o município que gasta 25% na educação. Imagina uma prefeitura que gasta 35% na saúde, mais 25% na educação. Já são 50%, 55%. E vai sobrar o que mais para a prefeitura aplicar, né, em estradas, em infraestrutura, em pagamento de pessoal? Então, aí que está o problema dos municípios brasileiros. Mas não é simples responder por um orçamento feito com base em uma previsão de recursos que, no longo do ano, mostram-se minguantes e que, por isso, tem de ser revisto constantemente, às vezes de forma inesperada. Os compromissos são fixos e as necessidades de investimentos crescentes. Fazer frente a isso com recursos que de mês a mês pode variar negativamente é um desafio angustiante. Recentemente tive a oportunidade de participar aqui no Senado de uma reunião com prefeitos de todo o Brasil, organizado pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, na qual pudemos sentir, senhor presidente, a urgência da questão para os prefeitos, prestes a deixar suas prefeituras. Imagine a angústia desses prefeitos, que estão deixando as prefeituras agora no final do ano, sem conseguir fechar o caixa, sem conseguir fechar, né, o balanço, o orçamento, por falta de repasses de FPM. Na ocasião, empenhei o meu apoio e o de meu partido às justas reivindicações dos prefeitos, que não são dos prefeitos, são dos municípios, é do povo dos municípios brasileiros. Quero agora reafirmar esse apoio e reforçar meu engajamento com a causa municipalista, em especial no que se refere à questão da justiça na distribuição dos recursos tributários, ponto fundamental para a garantia do equilíbrio federativo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o governo federal faz a sua parte quando manipula a composição tributária como estratégia nacional para promover o crescimento econômico. Não vou dizer que isso esteja errado, desde que os municípios sejam compensados com as perdas de receita. Afinal, esse crescimento é do interesse de todos. O que não pode acontecer é que a conta acabe devendo ser paga justamente por aqueles que estão na posição mais frágil, mais fraca, que são os municípios brasileiros. Cabe aos municípios importantes investimentos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. As falhas nesses investimentos são imediatamente sentidas pela população, que, como se costuma lembrar, vive mesmo nos municípios. As instâncias estadual e federal são, em grande medida, abstrações. O município, por sua vez, tem uma concretude que não podemos ignorar e que temos de priorizar, especialmente quando pensamos na distribuição dos recursos tributários. Por tudo isso, senhor presidente, defendo que retomemos o esforço de reforma do nosso sistema tributário, de forma a garantir aos municípios essa prioridade que merecem. Mais imediatamente, dada a urgência da questão, defendo que pensemos mecanismos que compensem as prefeituras, sobretudo aquelas mais dependentes do FPM, que são os menores municípios brasileiros, esses que mais sofrem, pelas perdas que sofrem ao longo do ano com as inserções fiscais, com as isenções fiscais e com a queda de arrecadação. O Senado Federal, como a Casa da Federação, é o fórum ideal para que essas questões sejam pensadas e resolvidas de forma competente e justa. Falta pouco tempo para o fim do ano, mas há ainda muito o que fazer pelos municípios brasileiros. Tenho certeza de que esta Casa está sensível ao problema e saberá mobilizar suas forças para encontrar rapidamente soluções.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao encerrar o meu pronunciamento, eu quero, da mesma forma que fez o senador Astir Gurges, que preside a sessão do Senado neste momento, desejar os nossos parabéns à população de Cacoal, município que me acolheu quando eu cheguei em Rondônia, há 35 anos atrás, no ano de 1977, há 35 anos atrás, eu chegava do Paraná, depois de ter saído de Santa Catarina, ido para o Rio Grande do Sul, espírito aventureiro, jovem como brasileiro. Depois do Paraná, fui para Rondônia, onde estou lá há 35 anos, onde eu fui vereador. Fui o vereador mais votado na primeira eleição do município de Cacoal. Então, Cacoal, foi lá que eu joguei futebol, no estádio municipal, no time principal, no municipal, já tinha o nome de municipal, onde eu trabalhei na distribuidora de baterias do meu irmão, do João Raup, que é empresário lá na cidade. Então, foi ali que eu comecei a minha vida empresarial e a minha vida política no estado de Rondônia. Eu tenho sido vereador daquela cidade, tem leis criadas por nós lá naquela cidade, e depois tendo me projetado para prefeito, governador e estar hoje aqui no Senado Federal. Então, eu tenho muito amor, muito carinho mesmo pela cidade de Cacoal, que me acolheu tão bem há 35 anos atrás. Então, ao povo de Cacoal, os nossos parabéns pelo aniversário. São 35 anos de emancipação política e administrativa da cidade de Cacoal. Parabéns, portanto, a toda a população ordeira e trabalhadora do querido município de Cacoal. Amanhã tem outros municípios. Semana passada, vários municípios fizeram aniversário. Amanhã tem outros, acho que Buriti, Chupinguai, outros fazendo aniversário também. Rondônia é feita... Pimenteiras também. Pimenteiras do Oeste, nossa querida Pimenteiras, município que eu criei. Eu criei 11 cidades como governador no estado de Rondônia. E Buritis, que é hoje uma cidade grande, fui eu que emancipei também, assim como Pimenteiras e mais 9 cidades do estado de Rondônia eu criei quando governador. Então, parabéns também a Pimenteiras, a Buritis, a Chupinguá e aquelas que fizeram também aniversário na semana passada, que eu mandei gravei mensagem de parabéns no rádio e na televisão. Era o que tinha, senhor presidente, até uma outra oportunidade.